Boa noite, olá pessoal, começando mais uma semana já a todo vapor, né? Hoje dia 29 de maio e eu resolvi fazer essa live hoje, segunda-feira, porque é um dia muito especial, principalmente para nós nutricionistas ou profissionais da área da saúde, nós que nos dedicamos a compartilhar um pouco do nosso conhecimento para ajudar a melhorar a saúde das pessoas, a qualidade de vida, a longevidade. Eu falei, eu preciso fazer essa live hoje, porque hoje foi instituído pela Organização Mundial de Gastroenterologia como Dia Mundial da Saúde Digestiva. Gente, e não tem coisa... Não, tudo é muito importante no nosso corpo, mas uma das coisas mais importantes é o nosso aparelho digestivo, porque afinal de contas, gente, é por ali que a gente recebe, ou melhor, é por aqui que a gente recebe todo o nosso alimento, que se transforma, que se degrada para poder então ter uma absorção adequada, para poder então ser aproveitado pelo nosso organismo e nós sobrevivermos. Então, o nosso desenvolvimento, desde a hora que a gente nasce, né, ao decorrer de toda a nossa vida, né, é muito dependente da nossa saúde gástrica intestinal, ou seja, do nosso aparelho digestivo. E por isso que eu estou fazendo a live, até porque uma das especialidades que, se Deus quiser, logo mais eu também vou ter, porque eu estou fazendo pós-graduação para isso, é de gastroenterologia. Então nós até combinamos na nossa turma para poder estar disseminando um pouquinho mais das informações, das atualizações que nós estamos tendo durante o curso sobre essa área tão importante, né, gente? Afinal de contas, olha só, o único meio, né, o único sistema que interage com o meio externo é o aparelho digestivo, né? O restante não. Então é muito legal que a gente consiga falar sobre ele um pouquinho. Esse dia foi instituído justamente para a gente poder alertar as pessoas com relação à prevenção e a um diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo, porque tudo que a gente descobre precocemente, que a gente tem um diagnóstico precoce, o risco de virar uma doença pior é muito menor, né? E também da gente ter a cura, a remissão da doença. Então é muito importante essa prevenção, gente. E a gente percebe muito, eu aqui tenho a experiência no consultório, que muitos pacientes, infelizmente, fazem sua automedicação. Então, tem algum probleminha na parte digestiva? Ai, minha digestão é muito lenta, tô empachado, tô estufado, tô com gases, tô com dor, tô com azia, tô com queimação. Vai lá e toma um remedinho que o pai falou, que a mãe falou, ou que o filho falou, que o vizinho falou, que o farmacêutico falou, enfim, que ele escutou a divulgação lá na televisão, enfim, e aí ele vai levando, né, isso ao longo do tempo, só amenizando os sintomas, mas ele não vai buscar ajuda para saber por que ele está tendo aquele sintoma. E é esse alerta que eu quero dar para vocês. Sabe por quê? Porque foi feita uma estatística. Olha só, gente. Uma estatística. Maria, boa noite de Florianópolis. Eu já estou começando a falar sem ao menos dar boa noite para vocês, né? Oh, doutora Roseli, que mal educada, hein? Boa noite, pessoal. É que esse assunto me empolga tanto, né? É das queixas que eu atendo mais aqui no consultório, e como eu estou estudando, isso me dá assim, sabe, tudo à flor da pele, borbulhando, a gente fica fritando, né? Como um professor meu fala, que é engraçado, porque quando a gente fica sabendo das coisas, você quer logo pôr pra fora, quer poder estar transmitindo para poder ajudar o máximo de pessoas. Helenice, boa noite. Para quem está chegando agora, deu um break aí na minha fala, mas para quem tá chegando agora, né, Maria, eu tô falando sobre a saúde do aparelho digestivo, porque hoje é o Dia Mundial dela. Saúde do aparelho digestivo, gente.
Não tem como a gente não falar. Todos os demais sistemas, ele depende desse sistema, do aparelho digestivo, né? Por quê? Porque é ele que vai dar condições para a gente melhorar nosso sistema imunológico, para a gente transformar o alimento em nutriente. Ele abriga, que é mais do que isso, ele abriga toda a microbiota intestinal, né? Então olha que importante. E dessa microbiota intestinal depende a saúde geral do nosso corpo, depende a nossa saúde neurológica. Então, olha, aquilo que você come se transforma em combustível, né, para poder dar energia, para poder com que todas as células do nosso corpo, dos demais aparelhos, funcionem adequadamente ao longo dos tempos. E cada momento da minha vida eu tenho uma necessidade diferente. A partir do momento que eu nasço, que tem o nascimento, né? Melhor dizendo, a gente tem aí todo o começo do funcionamento do aparelho digestivo e aí ele vai se transformando, vai amadurecendo ao longo da nossa vida. Então, na infância ele é um, na adolescência e na juventude é outro, e na vida adulta é outro, e na melhor idade ou no idoso é outro. Então, para você ver. E outra coisa, né, gente? A gente só vai conseguir aproveitar esse alimento como nutriente se esse aparelho digestivo for capaz, se ele tiver capacidade digestiva para isso. E a partir do momento que eu ponho esse alimento na boca, ele vai sofrer a ação de várias substâncias, enzimas digestivas, e vários processos começam a ser estimulados a acontecer, né? Sinalizações, para que eu consiga ter todos esses movimentos peristálticos, para que esse bolo de alimento, né, que a partir do momento que eu faço a deglutição, seja então totalmente digerido, né, seja então absorvido lá embaixo no intestino. Então, aparelho digestivo, gente, começa na boca, aí eu tenho a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, a primeira porção, o duodeno, o intestino grosso, aí eu tenho reto e tenho ânus. É isso, esse é o nosso aparelho digestivo. Para quem não sabe, estou apresentando agora, então. E é sobre ele que a gente vai falar. Agora, eu dei um break naquela hora falando dessa estatística super importante, que vocês sabem que dentre a população, gente, mundial, 20% da população mundial tem doenças do aparelho digestivo. Mas, um dado mais importante ainda, 90% dessas pessoas que têm doenças do aparelho digestivo fazem automedicação. Olha que perigo! Como eu falei para vocês, vai lá, toma o antiácido, vai lá, toma o laxante, vai lá, toma o remédio para curar diarreia ou para diminuir o estufamento, porque tomou um Buscopan, porque tomou um Lufital, porque tomou... Meu Deus do céu, quanto a automedicação que a gente vê. E aí, é lógico, você vai empurrando o problema. Por isso, eu vou falar para vocês quais são, infelizmente, as doenças mais comuns do aparelho digestivo. E entre elas, a gente tem o câncer. O câncer estomacal, ele tá como o 6º câncer mais importante, né? Aparecendo no nosso organismo nos tempos atuais, tanto em homens quanto em mulher. O 6º o 6º tá em homem, não, o 6º tá para mulher e 4º tá em homem. E o 2º câncer mais em evidência, incidência que nós temos é o câncer coloretal, tanto para o homem quanto para a mulher. Olha só, ele só perde para o homem para o câncer de próstata e para a mulher para o câncer de mama. Ele subiu. Olha quanta gente famosa que a gente hoje está escutando falar que está com câncer de colo retal. E, gente, a que se deve tantas doenças do aparelho digestivo? Por que será que as pessoas estão tão doentes do sistema, desse aparelho todo? Né? Desde a boca até lá o ânus. Sabe por quê? Porque grande parte dessas doenças são culminadas, né? Tem a causa principal na má alimentação, no mau estilo de vida.
né? No sedentarismo, no estresse, na falta de exercícios físicos, no excesso de bebida alcoólica, no excesso de alimentos inflamatórios, no excesso do tabagismo, no excesso de todas essas tranqueiras que a gente não sabia que existia e que hoje as pessoas se expõem de uma naturalidade, né? Dando para criança já tantas porcarias para comer, como se fosse assim, não tem problema, né? Isso, imagina, é só hoje, é só um pouquinho. Quando você vai ver, todo dia você tá pondo um pouquinho de veneno dentro do seu corpo. E aí, é lógico, dependendo da sua predisposição genética, dependendo da sua idade, dependendo de outros fatores, isso pode culminar numa doença do aparelho digestivo. E pode ser uma coisa simples, se você for uma pessoa atenta, que logo aos primeiros sintomas, corre, vai buscar ajuda ao médico, faz exames para saber o que está acontecendo, para então poder saber fechar um diagnóstico e tratar direitinho. Mas infelizmente, 90% das pessoas não fazem isso. Não fazem, elas simplesmente vão lá, tomam remédio, continuam comendo errado, fazendo as mesmas coisas erradas, né? E aí, lógico, toma o remédio e aí dá aquela acalmada, né? Fui lá, comprei, não precisa de receita, eu pego um antiácido qualquer, uma magnésia bisurada, um omeprazol, um sal de fruta e vou tomando e quero que aconteça dessa forma. E aí a gente vê a incidência grande. Né? Eu falei sobre o câncer, mas entre as doenças mais importantes a gente tem com maior incidência, não mais importante, né? Com maior incidência a gastrite, né? Tem uma variedade incrível, né? Mas a gente tem aí a gastrite, que é muito comum, que é a inflamação que a gente tem no estômago, a esofagite, também a gente tem muitos problemas de esofagite, refluxo então, meu Deus do céu, quanta gente com refluxo, né, gastroesofágico, demais, e não sabe, diagnóstico tardio, e aí você fica sofrendo com vários sintomas e não sabe o que você tem, né? Problemas de doenças inflamatórias intestinais, meu Deus do céu, é outro problema. Síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, colite ulcerativa, enfim, é uma variedade incrível. Desbiose intestinal, então, é igual dor de cabeça. A grande parte tem e nem sabe que tem. E não trata de maneira adequada, lógico, né? Intolerâncias à lactose é outro problema muito comum. Câncer de estômago, falei para vocês. Câncer de colo retal, falei. E steatose hepática, eu não posso deixar também de falar que tem grande incidência também e faz parte também do aparelho digestivo. Porque a gente tem que contar, eu falei, todo o aparelho digestivo tá, né, são essas partes que eu falei. Mas a gente tem os anexos que ajudam todo esse aparelho digestivo. Aí tá o fígado, tá o pâncreas, tá a vesícula biliar, então fazem parte também de todo esse processo digestivo, tá? Deixa eu ver se tem... Oi, Iramar, tudo bem, querida? Estou com refluxo e prisão de ventre há 3 semanas. Então, não é normal, Roseli, né? Por que será que eu tô com refluxo? Por que será que eu tô com o intestino preso? É sinal que eu tô me expondo a alimentos dos quais eu não poderia comer, né? A frequência, na quantidade que eu tô comendo. Então, quando a gente faz uma análise, eu vou falar para vocês quais são os cuidados a níveis gerais de terapias nutricionais, de intervenções nutricionais, de estratégias nutricionais, de orientações nutricionais que a gente pode falar para todas as doenças do trato gastrointestinal. Mas tem algumas que têm especificidades sobre outras, né? Então é lógico que quando a gente trata de uma forma individualizada, a gente vai considerar a individualidade do paciente e a individualidade da patologia que ele está tendo, da doença, né? Então, precisa saber a causa. Não adianta só tomar o remédio, né, para diminuir essa questão do refluxo, ou tomar um laxante ou qualquer coisa parecida para melhorar a prisão de ventre e não saber o porquê que você tá te causando isso. Além do que o refluxo tem várias coisas também que tem que ser cuidadas. Então, lá, Dione, eu tenho refluxo, é horrível, eu sei, é horrível, e se não cuidar vai ficando pior ainda.
até a ponto de chegar a operar. E mesmo assim eu tive pacientes que mesmo operando, né, não estão 100%. E se descuidarem, vão começar a piorar outra vez. Eu tenho esofagite, ó lá. Tá vendo? Atendi uma paciente semana passada com mega esôfago, não conseguia deglutir, né? E mesmo depois da cirurgia também tá tendo problemas para deglutição. Gente, são vários problemas. Aí você fala assim, puxa, até perco a vontade de comer, né? Porque tudo, eu tenho pacientes que eu atendo que falam exatamente isso que eu tô falando para vocês. Nossa, doutora, eu nem sei mais o que eu como, porque tudo que eu como me faz mal, tudo que eu como eu fico empachada. Bom, deixa eu ver o que tá falando aqui, tem uma pergunta da Valderice Souza 92. Minha Nutri, tem uma amiga que está com a barriga muito inchada, tão grande que está brilhando os pés inchados e as pernas. Barriga parece que está de 9 meses grávida. Ela já fez não sei o que mais aqui. Bom, enfim, não é normal esse inchaço, esse empachamento. E é uma coisa que é um transtorno muito grande, né? A gente não consegue produzir, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ser serena, a gente não consegue ter boa energia, disposição, se você tem algo que tá te incomodando, né? Então, você comer alguma coisa que te